Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos você vai aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas e sobre liderança. Tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês: como se posicionar. Olha só, de que maneira você deve se posicionar diante do seu time? De que maneira você deve se posicionar em alguns ambientes que você acessa? De que maneira você deve se posicionar em determinadas reuniões? Muitos líderes não se preocupam com isso. Não se preocupam, não se preparam, não tem uma estratégia para ambientes, para conversas difíceis, para reuniões. Então eu trouxe esse tema aqui e eu queria trazer aqui alguns pontos que é para você avaliar se você está preocupado com isso, se você está fazendo isso, ou se simplesmente você está no modo automático, de maneira inconsciente, não se preocupando com coisas importantes. Então esse é o tema de hoje. Outra coisa importante, a partir de hoje, deste episódio, sempre ao final eu vou responder algumas perguntas que eu recebo, tanto na minha caixa de perguntas no Instagram, quanto no próprio canal do YouTube. Então olha só, você quer que eu responda uma pergunta sua? Vai lá nos comentários aqui no YouTube e coloca a pergunta. Então você vai perceber que eu vou curtir a sua pergunta. O fato de eu curtir não quer dizer que eu vá responder, mas ali a equipe vai selecionar algumas perguntas que eu vou estar respondendo aqui ao final do tema que eu compartilho. Hoje eu quero falar com você sobre como se posicionar. Vamos lá. 5 coisas importantes, 5 dicas, 5 tópicos importantes que você precisa trazer para o seu dia a dia na questão do posicionamento. Eu gostaria que você anotasse e depois você avaliasse quais dessas dicas você já coloca em prática e quais dessas dicas você precisa colocar em prática. Primeira delas, postura. O que é a postura? Expressão corporal, a linguagem corporal. Você já parou para estudar qual é a postura que um líder deve ter? Você já parou para estudar qual é a expressão corporal que você deve comunicar com o seu time? Olha só, provavelmente você já teve algum líder que quando ele foi apresentado a você, você olhou para ele e você simplesmente falou assim, não tem cara de líder, não parece que é um líder. Pois é, mas como é possível você não ter trabalhado com ele, você não ter nada contra ele, mas a sua primeira leitura, o seu primeiro julgamento, isso é normal, todos nós fazemos isso, você simplesmente fala assim, olha, não parece um líder, não tem cara de líder. Sabe por quê? Postura. Então, quando você olhou para ele, você não conseguiu fazer a leitura de um líder. E olha só, a primeira impressão, ela traz um impacto muito grande. Uma vez que você não enxerga uma pessoa como líder, como você vai colocar em prática aquilo que ela vai te direcionar? Como você vai obedecer os comandos que ela vai te dar? Mas isso, eu estou falando aqui de linguagem corporal, de expressões, isso aqui ele não vai perceber. Isso aqui nem você vai conseguir fazer a leitura certa de que, olha, cara, você não parece líder. Não basta ser, precisa parecer. Isso aqui é importante você entender. Você que é empresário, vou te dar um outro exemplo. Você que é empresário, então, você tem cara de empresário? A sua postura é de empresário? Você que é empreendedor, você tem cara de empreendedor? A sua postura ela é de empreendedor? Quando você chega nos ambientes, a pessoa bate o olho, ela já sabe que você é empreendedor? Você que é o líder de uma empresa, você que é o líder de um projeto, você que é o líder de um ministério, não importa qual seja a sua liderança, mas você tem cara de líder? Ó, eu vou trazer aqui outro exemplo muito simples e você vai entender do que eu estou falando. Você chega numa loja, você fala assim, você quer fazer uma reclamação ou você quer fazer um elogio? Você fala assim, olha, eu gostaria de falar com o gerente. Repare, quando a pessoa vem, você faz uma leitura se ela tem cara de gerente ou não. Quando a pessoa vem, você já entende o nível da operação. Porque se você olhar para o gerente e ele não tiver cara de gerente pela postura que ele anda, a postura que eu falo é a maneira como ele se posiciona, aquilo que ele comunica, você já entende e fala assim, cara, nem adianta eu falar, porque só olhar para o gerente você vê que ele não tem cara de gerente, por isso que isso aqui está bagunçado. Só em olhar para o gerente, ele não tem cara de gerente, por isso está essa desorganização. Olha o quanto a postura é importante. Sabe qual é o ponto? As pessoas não se preocupam com isso. Ah, eu preciso desenvolver liderança. Ok, deixa eu estudar como lidar com pessoas. Claro, lidar com pessoas é a coisa mais importante. Eu traria que é uma das coisas mais importantes na vida. Mas você se preocupou em estudar qual é a postura que um líder tem? Expressão corporal, a pessoa ficar ereta, olhar nos olhos, manter aqui uma postura? Ou você chega assim, a pessoa só na expressão corporal dela já está aqui encolhida, já mostra uma insegurança.
Por isso que a postura é tão importante. Exemplo, numa reunião, quando você vai, como você se apresenta? Qual é a expressão que você faz? Um feedback que você vai dar para o seu funcionário. Você coloca ele na sua frente, você coloca ele do seu lado, não sei se você sabe, cada posicionamento que você coloca de uma pessoa, ela interfere em algo. Uma reunião que você realiza quando você põe um colaborador na frente, ela vai representar algo para ele. De maneira inconsciente, você já está mandando um recado. A reunião que você coloca ele do lado, a mesma coisa. Eu falo muito isso sobre a imersão Evolution. Eu não vou te explicar aqui o significado, eu vou deixar você curioso. Se você quiser entender, você tem que participar da imersão Evolution. Mas existe sim, e aqui nós estamos falando de linguagem corporal, ok? O fato da sua cadeira estar um pouco mais alta que a dele, o que isso representa? O que você comunica? O quanto isso impacta na comunicação? Isso eu falo na imersão Evolution, mas só para você entender, isso aqui interfere diretamente. Por isso que a postura é importante e por isso que você precisa entender um pouco mais sobre linguagem corporal. Porque você comunica muito, seu corpo, nosso corpo fala. Fala e não é pouco, tá? Fala muito. Então você precisa entender isso. Esse é o primeiro tópico de hoje. Segundo tópico, a roupa que você usa. Não sei se você reparou, mas aqui no Liderança e Sabedoria eu estou sempre de blazer. Porque eu estou falando sobre liderança. Eu estou falando para empresários. Eu estou falando para empreendedores. Eu não posso chegar aqui, exemplo, com uma camiseta regata. Não vai conectar. Ó, na rede social, quando você está lá com o seu vídeo, quando você está acompanhando, você está vendo vários vídeos, repare, tem vídeos que aparecem para você, você começa a olhar e fala assim, você não dá atenção, você fala assim, essa pessoa não tem autoridade. Mas você não faz a leitura que ela não tem autoridade, você simplesmente olha e você acha incoerente, você fala assim, cara, ela está falando de um assunto, mas não parece que ela entende desse assunto. Às vezes é só pela roupa que ela está usando. Cleiton, a roupa determina muita coisa, eu vou te dar um exemplo. Existem grandes líderes, referências mundiais, que você vai olhar e ele vai estar sempre, às vezes, com uma camiseta ou só com uma camisa. Não necessariamente ele vai estar alinhado para aquilo, mas ele já chegou num nível em que a roupa já não interfere tanto na comunicação dele. Porque se trata de quem ele já se tornou. Então, determinados níveis, a roupa não traz um impacto tão grande. Porém, dependendo do nível que você está e o que você está construindo, a roupa precisa sim ser adequada para aquilo que você quer comunicar. A liderança que você quer passar, a autoridade que você quer passar, que você está exercendo. Então é importante você ter esse entendimento, porque você como líder, você se preocupa com a roupa que você usa? Você lá na sua empresa, você lá na operação do dia a dia, você usa a mesma roupa, o mesmo uniforme que a equipe usa. Será que é por isso que eles não te enxergam como líder? Será que é por isso que quando você pede algo, eles não fazem? Não é só isso, mas isso também contribui. Se eu não consigo olhar para o meu líder e enxergar nele uma liderança, não tem como. E aí um erro que muitos cometem, não, Cleiton, mas eu uso a mesma camiseta que eles, ou eu uso a mesma roupa que eles usam, o mesmo uniforme, para mostrar para eles que, olha, gente, conta comigo, eu sou igual a vocês. Deixa eu te explicar uma coisa, você é líder, você não é igual ao seu funcionário. Pare com essa mania que você tem de querer comunicar, ó, somos iguais, estou junto com você, conta comigo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é o seguinte, não é porque você está usando a mesma roupa ou porque você fica todo momento no mesmo ambiente que ele que você vai comunicar que você está junto com ele, que ele pode contar com você. O funcionário, ele espera de você que você seja o líder. O funcionário espera de você que você seja o dono. Ele espera que você tenha a postura de líder, de dono, que você direcione ele. O funcionário não está esperando que você faça o trabalho dele. Tem muito líder que confunde isso e começa a fazer o trabalho do liderado tipo assim, como maneira de se aproximar, achando que isso daí vai engajar. O funcionário ele não quer isso de você. O funcionário quer que você fique fazendo a sua função. Você, como líder, dá a direção. Você não precisa fazer o trabalho dele. Claro que se você faz o trabalho dele, para ele é cômodo. Ele nunca vai reclamar, porque o erro não está nele, o erro está em você, que não fica na sua posição, não fica na sua cadeira e acha que precisa fazer o trabalho do funcionário para estar mais conectado a ele, achando que isso vai dar mais engajamento. Não vai. Pare com essa mania de fazer o que não é mais para você fazer. Isso não te pertence mais. Então, fique na sua posição de líder, fique na sua cadeira de líder. Isso aqui é importante você entender. Ok? Então, a roupa também. A sua roupa tem que ser diferente. Você, como líder,
Não pode usar a mesma roupa que a sua equipe usa. Vai parecer que é algo bobo, não é. Faz o teste. Você não anda bem arrumado, alinhado no seu dia a dia, devido àquilo que você faz? Faz o teste. Eu vou te contar aqui uma historinha. A última empresa que eu trabalhei como CLT, eu era gerente geral, nos finais de semana, ou feriados, ou situações específicas, nós tínhamos um plantonista. Então, eu era gerente geral, abaixo tinha 2 gerentes operacionais, e abaixo do gerente operacional você tinha um líder. Mas, quando precisava rodar a folga do gerente operacional, mesmo eu tendo 2, eu precisava colocar alguém no plantão. Então, eu tinha que tirar um líder da sessão dele, e eu colocava ele como plantonista. Você vai falar assim, Cleiton, você também poderia ficar no lugar do gerente operacional. Para você não precisar tirar o líder, você poderia ocupar esse cargo, neste caso de cobrir o plantão. Claro que eu poderia, mas eu jamais faria isso. Porque uma vez que eu saio do meu posto e vou ocupar o posto dele, quem vai ficar no meu lugar? Ah, mas você vai tirar um líder e quem vai ficar no lugar do líder? O líder também tem que desenvolver alguém. Porque quando o líder não estava na sessão, ele tinha que pôr alguém no lugar dele para olhar. Mas não é esse a linha que eu quero seguir com você aqui. Toda loja que eu trabalhava, eu chegava neste caso, para o líder e falava o seguinte, amanhã você está de plantonista e eu não quero você de uniforme. Porque era muito comum você ver o plantonista, mas ele com o uniforme da sessão. Eu quero você com uma roupa diferente. E por que eu fazia isso? Porque eu sabia que a mente dele ia funcionar diferente. Ele, como plantonista de uniforme, sabe onde ele ia ficar? Lá na sessão dele. Ele, de plantonista sem uniforme, ele não ia conseguir ir lá para a sessão dele trabalhar. A mente dele não ia funcionar. É assim, então por isso que a roupa interfere tanto. Então ele, sem uniforme, com uma roupa bem vestido, alinhado, ele se sente o gerente de plantão. Mas ele com o uniforme de líder da sessão, ele vai se sentir como líder da sessão, apenas com uma responsabilidade a mais. É algo que parece bobo, mas que traz muito efeito. Não está acreditando? Faça o teste. Então, qual é a roupa que você está usando diante daquilo que você quer comunicar? Este é um erro básico que você está cometendo. Eu exploro isso muito mais na Imersão Evolution, inclusive dando exemplos práticos lá, traz muito mais clareza, mas aqui também já te dá um despertar, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que você venha para a Imersão Evolution. Então, só no final que eu explico sobre ela. Aqui eu só dou alguns insights, por que eu só explico no final? Porque eu quero pessoas que terminam aquilo que elas começam. Eu quero investir em pessoas que realmente querem crescer, querem avançar. Por isso que eu não falo muito no começo do vídeo. E também não vou falar muito agora, não. Se você quiser saber mais, vai até o final. Vamos lá, vamos até para a nossa interação aqui. Nesse momento eu quero que você coloque o seu nome e a cidade de onde você está nos acompanhando. Então eu preciso saber, Cleiton, meu nome é tal, coloca só a cidade e o país, porque tem muita gente que é de outro país também. Seu nome e a cidade, esse é o nosso momento de interação, primeira interação que nós vamos ter aqui. Seu nome e a cidade, só coloca o nome e cidade de onde você está nos acompanhando. Terceiro ponto que eu quero que você anote aí, a maneira de falar com as pessoas. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, a maneira de falar com as pessoas também é importante. Por quê? Tem conversas que você vai ter um tom de voz. Tem conversas que você vai ter outro. Recentemente, aqui na LF, eu fiz uma reunião com o time que eu tive uma postura que eles nunca tinham visto. Foi uma reunião, não foi uma reunião comunicativa, foi uma reunião informativa. O que é reunião informativa? Só eu falei. Eles ouviram, eu fui direto, fui prático e fui firme no tom de voz. Eles até assim tomaram aquele impacto, eles nunca tinham participado de uma reunião como aquela, mas eu entendi que era necessário para o momento. Estrategicamente falando, era necessário para o momento. Assim como exemplo, hoje eu fiz uma reunião com eles que foi completamente o oposto daquela reunião. Foi com outro tom de voz, foi seguindo uma outra linha. Então, o tom de voz, ele fala muito sobre posicionamento. Tem conversas que eu preciso ter um tom de voz mais firme. Tem conversas que eu tenho um tom de voz mais tranquilo. Tem conversas que vai ter uma interação. Tem conversas que só eu vou falar. É como se, olha, eu estou te dando uma direção. Tem conversas que eu vou mandar um recado. Tudo isso tem uma ligação com posicionamento. O quanto você se preocupa com isso. Não, você tem uma reunião importante com o seu time e você não se prepara para isso. Você tem que dar o feedback para um colaborador seu e você não se preocupa com isso, no tom de voz que você vai usar. Tom de voz que eu estou falando não é você sair gritando com ninguém não, tá? Não misture as coisas. Tom de voz firme é mantendo o respeito, de acordo com o ambiente, mas estou falando firme.
Não é gritar. Ninguém tem que gritar com ninguém. Entendeu? Ah, mas já gritaram comigo e nem por isso aconteceu nada. Não, não é porque te feriram que você tem que sair ferindo as pessoas. Não misture as coisas. Então é importante você separar isso aqui. Ok? Então, tom de voz também é importante quando a gente fala sobre posicionamento. Terceiro ponto, que eu anotei aqui, desculpa, quarto ponto. Primeiro foi a postura, segundo é a roupa que você usa, terceiro é o tom de voz, a maneira como você fala com as pessoas. Quarto ponto, as decisões que você toma. Olha só que interessante. Primeira coisa, o líder não precisa saber tudo. Então, exemplo, dentro daquilo que eu faço, dentro do meu propósito, dentro do meu papel, do meu posicionamento aqui na LF, nas redes sociais, eu respondo muitas perguntas. Mas eu não tenho essa coisa de que eu preciso saber tudo. Tem perguntas que as pessoas me fazem que eu falo, olha, não é minha área, não tenho entendimento. Ou, olha, não sei te responder. Preciso estudar sobre isso. Vou buscar uma resposta sobre isso. Ou simplesmente, olha, isso não é um assunto que eu conheço e eu também não tenho interesse. Recentemente eu recebi uma pergunta numa caixinha de perguntas, inclusive foi até algo sobre a Bíblia. Eu falei assim, olha, eu não me aprofundei nesse assunto, não tenho nenhuma revelação, não tenho nenhum direcionamento sobre essa pergunta que você me fez. Eu não tenho obrigação de saber tudo. Então é importante você entender isso, é uma decisão. Você se posicionar como uma pessoa que, olha, não sei tudo, é uma decisão. Outra coisa, decisões que eu tomo que vão impactar no time. Então vamos supor, alguém chega e me pede algo. Vamos supor que aqui nesse momento o Lucas, não posso falar Mateus, porque o Mateus no começo do vídeo falou assim, cara, usa o Lucas como exemplo. Você vê que o nível que nós estamos aqui. Então vamos agora só falar do Lucas. Vamos imaginar que o Lucas chega para mim e fala assim, Cleito, posso ir embora mais cedo hoje? Eu preciso fazer a leitura dessa decisão. Não é simplesmente chegar e falar, pode, Lucas. Ah, o Lucas você tem afinidade, o Lucas está junto com você, ok. Vamos supor que o Amós, para não usarmos o Mateus como exemplo, o Amós chega e fala assim, Cleito, posso sair mais cedo amanhã? Mais um exemplo, o Amós eu não tenho afinidade. Inclusive o Amós a gente tem muito conflito, muito atrito, é só um exemplo, ok, gente? O Amós já está me olhando ali com a cara feia, é só um exemplo, calma. É um desafio aqui, é todo um autocontrole. Aí o Amós eu vou chegar e falar assim, olha, não, você não pode. Aí, olha só que interessante, eu deixei o Lucas sair mais cedo, mas eu não deixei o Amós. E para o líder isso aqui é muito simples, claro, o Lucas sempre me ajuda. O Lucas está sempre do meu lado. Toda vez que eu preciso de algo, eu peço para ele, ele me faz. O Amós não, ele só faz o básico. E não faz direito. Um exemplo, ok? É um erro que eu cometo. Isso tem a ver com meu posicionamento. Aqui eu estou falando o seguinte, olha, para aqueles que eu gosto mais, eu faço determinadas coisas, para aqueles que eu gosto menos, eu faço menos, uma quantidade menor de coisas para eles. Aí aqui eu começo a rachar o meu time sem perceber, por uma decisão que eu tomei. Então toda vez que alguém que você gosta muito te pedir algo, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, se aquele que eu não tenho afinidade me pedir, eu vou deixar? Porque as regras existem e eu sempre falo que você precisa ser flexível, você vai abrir algumas exceções, mas é preciso ter critérios. E o critério não pode ser porque eu gosto ou porque eu não gosto. Uma vez que eu abrir exceção para um, se o outro que eu tenho menos afinidade me pedir, eu também preciso abrir exceção para ele, para não rachar o meu time. Quando você abre exceção para um e não abre para outro, você divide o seu time, você racha o seu time. Então, por isso que eu coloquei como quarto ponto as decisões que você toma. E isso tem muito a ver com a sua postura e com aquilo que você comunica. Então, os critérios que você utiliza os que eu gosto e os que eu não gosto. Você é um líder injusto. Não, sou um líder justo. Se um pode, outro também pode. Entendeu? E aquele que não tem afinidade também pode, porque eu abri exceção para aquele que eu gosto. Então, é importante este entendimento. Outra coisa importante aqui, quinto ponto que eu anotei aqui, ó, sobre postura, sobre posicionamento, as pessoas que estão ao seu lado. Quem são as pessoas que caminham ao seu lado dentro do seu time, dentro da sua empresa? Sem você... Gente, isso aqui é nosso, é do ser humano. Tem pessoas que você cria mais afinidade. Então, essas pessoas estão sempre com você. Líder, posso te falar uma coisa? Cuidado com as pessoas que você comunica que estão sempre ao seu lado. Eu vou te dar um exemplo. Nessa última empresa que eu trabalhei, 150 funcionários. Que nem eu falei, ó, 2 gerentes operacionais, tinha acho que 9, não, eram 12 setores, cada setor tinha um líder. E é normal, quando você chega, você vai criando mais afinidade com um, até você conhecer todo mundo. E eu lembro que teve uma loja que eu trabalhei,
que alguns líderes chegaram e falaram assim, chefe, você vai almoçar que horas? Porque ele queria almoçar no mesmo horário que eu. Eu falei, cara, não tem horário para almoçar. Mas eu queria almoçar com eles, mas eu não posso fazer isso. Senão eu ia começar a fazer tipo uma rodinha, né? Sabe, o grupinho. Ah, ele almoça junto com fulano e com ciclano. Era gostoso almoçar junto. Você ria, descontraía, mas eu não poderia ter esse critério. Então eu não combinava com ninguém. Eu ia no meu horário que eu tinha fome. Geralmente, ali entre meio-dia e meio-dia e 15 era o horário que eu ia almoçar. Ah, mas ele se organizava para almoçar nesse horário. Aí é outra situação. Mas eu sempre me preocupei com isso. Ó, gente, senta aqui comigo, ó, vamos sentar nessa mesa. Ó, eu estou aqui separando pessoas. Então, eu estou aqui selecionando pessoas, estou falando assim, ó, vocês eu quero almoçando comigo, ó, os demais eu não quero almoçando aqui. Vocês podem sentar na minha mesa, os outros não podem. Então, cuidado com isso. Quem são as pessoas que você está validando, que estão sempre ao seu lado e você não está percebendo? Pessoas essas que você acaba rachando o seu time, onde um gosta mais de você e o outro menos, mas não é porque a pessoa fez a leitura errada, foi você que comunicou isso. Quando você tem preferências no time, você racha o seu time. E as preferências vêm, exemplo, quem você chama na sua casa. Tem líder que chama o funcionário para ir na casa dele. Não é errado você chamar, mas é importante você ter critérios e entender o impacto disso. Uma vez que você chama uma pessoa para ir na sua casa e ele na segunda-feira conta para todo mundo que estava na sua casa, qual é o impacto disso no seu time? Uma vez que você tira uma foto com um colaborador seu e você não tira com os demais, você só sobe com aquele, vamos supor, é aniversário do Matheus, vamos usar o Matheus aqui, eu subo uma foto do Matheus no meu story, no meu Instagram. Mas os demais, quando fazem aniversário, eu não subo. O que eu estou comunicando? A minha postura. A postura está errada. Então, cuidado com essa questão do posicionamento, as pessoas que estão ao seu lado. Seja justo, seja transparente, tenha critérios. Exemplo, lá no exemplo que eu trouxe, eu poderia almoçar com o meu gerente operacional? Poderia, porque eu tinha dois, então assim, ó, eu almoço com o gerente operacional, ali eu vou alinhando algumas coisas, ó, é um critério, os líderes não vão ficar chateados. Agora, o problema é você ter 12, 10 líderes que estão abaixo de você e você almoça com 3, 4. E os demais? Se eles ficarem chateados, eles não vão estar errados. Então, olha só, hoje eu te falei sobre posicionamento. Sua postura, a roupa que você usa, a maneira como você fala com as pessoas, as decisões que você toma e as pessoas que você permite estar ao seu lado. Então, muito cuidado, porque tudo isso aqui interfere na postura, na maneira como as pessoas fazem uma leitura a seu respeito. Isso pode te abrir portas e pode fechar. Postura faz você, posicionamento faz você se conectar com pessoas ou não se conectar com pessoas. Se você pegar essas 5 dicas aqui, os 5 tópicos que eu trouxe, vai te ajudar muito. Quer um conselho? Te aconselho a assistir novamente isso aqui. Porque são dicas muito valiosas. Eu não me aprofundei tanto, mas se você entendeu o que eu estou falando aqui, ó, muda completamente o seu dia a dia, ok? Agora eu quero trazer uma novidade para vocês. Eu vou responder aqui algumas perguntas. Pode ser que eu responda uma pergunta, 2, 3, depende do dia, do momento ali da gravação. Mas olha só, então, você que acompanha o Liderança e Sabedoria, e você gostaria que eu respondesse uma pergunta sua, você vai deixar no comentário agora uma pergunta. Pode ser sobre o tema, pode ser uma pergunta sobre algo que você esteja passando, mas aqui no Liderança e Sabedoria, eu gostaria que você deixasse perguntas relacionadas à liderança, ao meio empresarial, ao empreendedorismo. Cleiton, mas eu não sou líder, mas eu tenho uma dúvida. Pode colocar. Pode pôr uma dúvida do seu líder. Ah, e quando o líder tem uma postura desse jeito? Hoje nós falamos sobre posicionamento. Pode colocar e no decorrer dos vídeos eu vou respondendo aqui de acordo com a seleção que nós vamos realizando aqui dentro da LF. Olha só, eu tenho 2 aqui que eu recebi na minha caixa de perguntas do último final de semana. A Elisandra Predebon, é o sobrenome dela, ela colocou o seguinte: Cleiton, como lidar com um chefe que duvidou do seu trabalho? Olha só que interessante. Muito boa a sua pergunta, Elisandra, porque isso aqui muita gente passa por isso. Como que eu lido com uma pessoa, com um líder, que ele duvidou que eu era capaz de fazer aquilo? Que ele duvidou que eu tinha capacidade, que ele duvidou da minha entrega. Isso é positivo ou negativo? Para quem passa é negativo. Então, se você colocou essa pergunta, eu acredito que você olhou como lado negativo. Poxa, Cleiton, como eu vou estar num ambiente de uma pessoa que ela duvida de mim? Isso aqui é positivo, Elisandra. Sabe por quê? Quando você percebeu que ele duvidou, repare, veio um combustível, você falou, eu vou mostrar para ele do que eu sou capaz. Eu já tive vários líderes que duvidavam da minha capacidade. E aquilo servia como combustível, e eu ia lá, entregava e superava. Eu entregava mais do que era pedido.
eu sou movido a desafios. Então, hoje menos, porque quando você também entende quem você é, quando você tem clareza na sua identidade, isso já não é mais necessário para virar combustível. Mas em determinadas fases da minha vida, onde eu não tinha clareza de quem eu era e da minha capacidade, o meu combustível era isso, era as pessoas duvidarem da minha capacidade. Então, se alguém chegasse e falasse assim, eu acho que você não consegue, eu ia provar para aquela pessoa que eu conseguia. Existem várias maneiras da pessoa falar que você não consegue. E quando eu fazia essa leitura, aquilo virava um combustível. Vou mostrar então do que eu sou capaz. Então, quer um conselho? Porque eu passei por isso já várias vezes, com fases que eu tinha uma outra mentalidade, e isso era o que me ajudava a avançar, a crescer. Então, se você hoje tem um líder que duvida de você, talvez essa seja justamente o maior combustível que você precisa para mostrar do que você é capaz. Mas no final também não deixe de ir lá agradecer a ele. Chegar para ele e falar assim, olha, eu sempre achei que você não acreditava no meu trabalho, e isso fazia com que eu me motivasse mais, me movimentasse mais. Então você foi uma pessoa importante na minha vida para o meu avanço e para o meu crescimento. Não leve como mágoa. Não adianta só você provar a sua capacidade e depois ficar com aquela mágoa dentro de você. Você nunca acreditou em mim. Não, não faça isso. A maneira como Deus coloca pessoas para te desenvolver na sua trajetória da vida, da sua área profissional, nem sempre é como você imagina. As pessoas difíceis que Deus coloca no seu caminho, elas falam muito sobre onde Deus vai te levar. Quanto mais difícil você tem pessoas no seu caminho, quer dizer que mais alto ele vai te levar. Por isso que ele coloca para justamente te preparar. Então, acredito que aqui vai te dar uma boa direção. Segunda pergunta que eu trouxe aqui, a segunda pergunta aqui é, como saber a hora certa de mudar de área na carreira profissional? O Davi Gaudi mandou essa pergunta. Como saber a hora certa de mudar de área na carreira profissional? Olha só, Davi, como que eu geralmente faço na minha vida, nos momentos que eu tive que tomar decisões? A primeira leitura que eu fazia era sobre o futuro. Então, teve uma empresa que eu trabalhei 15 anos nessa empresa. E eu lembro que quando eu cheguei no cargo de diretor regional, não tinha mais como crescer. Acima já estaria o dono, então, quer dizer, o próximo passo seria eu me tornar dono. E naquela empresa eu não seria o dono, porque eu já tinha um dono. Eu poderia abrir minha própria empresa? Na época eu não tinha mentalidade para isso. Não tinha mentalidade de empresarial ou empreendedorismo. Então eu não me via, eu era escravo da CLT. A minha mentalidade era escrava da CLT. Mas eu lembro que nessa época eu comecei a olhar, olhando para o futuro, eu vi que não tinha mais como crescer ali. Foi quando eu comecei a pensar em sair. E eu mandei o currículo, inclusive até para essa última empresa multinacional que eu trabalhei, e no fim o processo seletivo deu certo. Mas o que eu te aconselho é isso, quando você começa a perder ali o encanto, você começa a ver coisas negativas, é o momento em que talvez você precise sair dali. Mas é importante você ter clareza, não é simplesmente você ficar pulando de galho em galho. Então, exemplo, como que eu sei a hora certa de mudar? No momento que meu olho já não brilha mais, eu já não tenho mais encanto pelo que eu faço, e trabalhar já se torna uma luta, se torna um desafio, é algo ruim, é algo pesado, aquilo me deixa mal. Isso aqui são sinais que já deu o seu tempo, já deu a sua hora. Entendeu? Então, assim, Cleiton, mas eu tenho isso, então eu tenho que mudar de emprego. Mas espera aí, você quer ir para onde? Não é também só você chegar... Uma coisa importante aqui, tá, gente? Percebeu que você já não tem mais encanto por aquilo? Comece, sim, a desenhar o seu futuro para onde você quer ir, mas não deixe a sua produtividade cair ali. Que esse é o erro que as pessoas cometem. Porque eu não tenho mais encanto aqui, agora eu vou começar a trabalhar mais ou menos, eu vou fazer tudo mais ou menos, e o pior, vou começar a reclamar. Porque isso vai fazer com que eles me mandem embora. Porque a mentalidade CLT, mentalidade escrava, faz você entender o seguinte: não, eu quero que me mandem embora. Eu não vou abrir mão dos meus direitos. Aqui já mostra muito sobre sua mentalidade. Pessoas que estão há anos trabalhando em um local, porque ela está esperando ser mandada embora, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser mandado embora, você vai pegar esse recurso, você vai pagar contas, e daqui a pouco esse dinheiro vai embora e você nem sabe onde foi. Por causa da mentalidade que você carrega. Então, assim, dificilmente você vai romper na vida, porque você consegue se colocar no papel de ficar anos naquele ambiente, esperando mandar embora, porque eu não quero abrir mão do recurso que eu tenho para receber, dos 40% do fundo de garantia, disso e daquilo. Mentalidade, isso fala muito a seu respeito. Então, olha só, a pessoa que ela tem mentalidade de crescimento, de avanço, ela não fica presa a isso. Quando ela entende que, olha, já deu o meu tempo aqui, ela simplesmente vai lá e toma decisão. E eu também não estou te aconselhando a sair pedindo a conta, não. Porque se você não tiver mentalidade para isso, se você pedir a conta, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um outro problema depois.
Então, assim, estou desanimado, meu olho já não brilha, já não quero mais, não me vejo crescendo nessa empresa, já comece a procurar outro que você queira ir. Mas continue trabalhando corretamente. Continue dando o seu melhor. Faça uma transição no auge. Não faça uma transição no pior cenário. Tipo assim, ó, não tenho nada a perder. Então, qualquer coisa daqui é melhor. A transição no auge é a mais tranquila que você pode passar. Só que isso exige um nível de profissionalismo muito alto, entendeu? Porque, olha só, eu saí de... Já não foram várias empresas, porque eu sempre passei muito tempo nas empresas que eu trabalhei. Mas, graças a Deus, todas elas que eu saí tranquilo. Então, assim, isso aqui me ajudou muito na minha transição. Sair deixando as portas abertas. Não sair com o Cleiton é um funcionário ruim, o cenário é negativo. Não. Qualquer momento, se eu quisesse voltar, as portas estavam abertas. Então, é importante você ter esse entendimento. Porque eu conheci pessoas, e eu já tive vários liderados, que ele queria sair, mas ele queria que a empresa mandasse embora. Eu sei que isso aqui para você não está fazendo sentido. Para mim, no passado, também não fazia. Quando eu tinha mentalidade escrava e mentalidade CLT, eu já nunca cheguei nesse ponto de querer ser mandado embora, mas realmente eu entendia que, poxa, como é que o cara vai abrir mão de 10 anos? Quanto que dá isso aí? Dá 50, dá 100 mil? Como é que o cara vai abrir mão de 100 mil? Hoje, eu entendo que isso tem a ver com a mentalidade. Agora, uma coisa que eu te aconselho, a pior coisa que existe é você estar insatisfeito em um local. Porque isso é uma das coisas assim que você se prejudica, você é o único prejudicado, você não avança, você não cresce, simplesmente porque você está preso naquele ambiente. Então é importante você ter esse entendimento. Gente, coloca perguntas que você gostaria que eu respondesse aqui, que a equipe vai selecionar. Lá no YouTube, você vai lá nos comentários, você vai colocar essas perguntas e a equipe vai selecionar. E agora eu quero falar com você sobre a Imersão Evolution. Então olha só, você que acompanha o Liderança e Sabedoria, você quer crescer na sua área profissional, você quer desenvolver, você quer mudar a mentalidade, você quer romper, Imersão Evolution é um ambiente que você precisa estar. Vai lá no meu site, cleitonpinheiro.com, ou se você quiser, vai lá no meu Instagram, vai lá no direct, fala, Cleiton, eu queria informações sobre a Imersão Evolution. Eu mesmo que vou estar interagindo lá com você, e eu vou pedir o seu contato para passar para a equipe, ou aqui na descrição desse vídeo tem um link do meu site, onde você, sim, é um ambiente seleto, é um grupo seleto de pessoas, a quantidade não é grande. Tem sim uma pré-seleção. Então é importante isso, porque se a equipe entender que você ainda não está preparado para vir para a imersão, a própria equipe vai te direcionar, vai falar, olha, faz isso daqui, ó, faz o online. Exemplo, o Evolution tem online, muita gente não sabe. O custo do online é bem menor, então também é uma preparação. Cleiton, do YouTube, ó, posso ir para o Evolution online, e do online eu vou para a imersão depois. Sim. Até porque, uma vez que você adquiriu o online, quando você for para a imersão, vai só deduzir o que você pagou no online, e você paga só a diferença da imersão. O online, você vai se aprofundar mais no autoconhecimento. A imersão presencial, você estar comigo 3 dias, ela leva você para um outro nível. Você vai poder perguntar, vai tirar dúvidas, eu vou te direcionar, eu vou te perguntar algumas coisas, porque eu observo o comportamento deles, então eu dou muita direção ali com base no que eu vejo. Então, assim, é um ambiente que você precisa estar, mas quem precisa estar? Quem realmente quer romper. Quem realmente quer romper. Então, você quer romper, você quer avançar, Imersão Evolution é o lugar para a sua transformação. Você quer só uma mudança, não é a Imersão Evolution, mas você quer uma transformação, Imersão Evolution é o ambiente certo para você estar. Pega esse link, compartilhe com outras pessoas, envie nos grupos de família. Olha, o tema de hoje foi muito bom, vai ajudar muitos líderes, vai ajudar muitas pessoas, então por isso que você precisa compartilhar. Vai lá no seu Instagram também, Cleiton C. Pinheiro, coloca o link. Vamos divulgar esse canal para que mais pessoas tenham acesso ao que é compartilhado aqui. Então eu conto com a sua ajuda. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.